minha mãe foi despertada por um barulho incomum na cozinha, separada pela sala de jantar do quarto onde ela dormia com meu pai. Ela o acordou para dizer de sua inquietação e pediu a ele que fosse ver se a porta que dava para o quintal estava bem fechada, pois ela acreditava que era o cachorro que havia entrado e causado todo esse barulho. Meu pai, certo de ter fechado a porta à noite, atribuiu a um sonho ou a uma ilusão as impressões de minha mãe e encorajou a voltar a dormir, como ele próprio fez. Mas após alguns minutos, minha mãe ouviu barulhos de novo e acordou meu pai uma segunda vez. Ela, entretanto, não conseguiu convencê-lo e ele, não querendo crer no que quer que fosse, sentou-se para não voltar a dormir, esperando que o barulho recomeçasse. Ele não esperou muito tempo e acabou por acreditar que sua memória havia falhado, que ele tinha efetivamente esquecido de fechar a porta do lado de dentro da cozinha, que o cão de guarda entrou ali e bateu nos potes, pratos, panelas e todos os outros utensílios de cozinha, pois era um barulho desse tipo que se ouvia. Então, ele se levantou, pegou uma lanterna, foi até a cozinha e encontrou tudo em ordem e a porta fechada, de modo que terminou por crer que havia se enganado por seus sentidos e que não estava talvez bem acordado quando acreditou ter ouvido o barulho. Ele voltou à cama, deixando sua vela acesa para ver se o barulho recomeçava. Ele mal acabou de deitar quando um alarido muito mais grave se fez ouvir. Certo de que não poderia vir da cozinha, foi a todos os outros cômodos da casa, desde o porão até o sótão. A barulheira continuava, mas nada aparecia. Ele acordou os domésticos, que dormiam em uma construção anexa, foi de novo com eles por toda a casa, ouvindo sempre, mas nada havendo. O barulho tinha mudado de lugar e de natureza, passou para a sala de jantar, onde parecia que pedras de 20 a 30 libras tombavam de 8 ou 10 pés de altura sobre um móvel apoiado contra a parede. Depois de 8 ou 10 golpes desses, um último golpe muito mais forte que os outros anunciava uma pausa. Depois, logo parecia que uma mão vigorosa movia uma barra de ferro entre os pavimentos. Muitos vizinhos, despertados pelo barulho, vieram à casa para saber o que isso significava e ajudar meu pai a fazer novas buscas. Pois ele tanto não queria crer em fantasmas que a ideia sequer lhe passou pela cabeça e todo o seu medo era de que fossem ladrões. Ele dizia a si mesmo, por outro lado, que os ladrões tinham todo o interesse em se esconder e que seria pouco hábil da parte deles manifestarem sua presença de modo assim tão barulhento. Ele pensou, então, que poderiam ser ratos. Mas, como ratos poderiam fazer tamanha algazarra e barulhos tão diversos? Tudo isso lançava muitas incertezas e ele não sabia a que se apegar. Por volta das 3 da manhã ele dispensou os vizinhos e os domésticos para que voltassem para suas camas, certo de que não poderiam ser ladrões e isso para ele seria o pior. O barulho tinha durado por volta de 4 horas e tinha sido ouvido por 7 ou 8 pessoas. Ele cessou mais ou menos às 4 horas da manhã. Por volta das 7 horas, um mensageiro veio anunciar a meu pai que um de seus pais, chamado F, morreu à noite, entre 10 e 11 horas, e que, perto de morrer, ele expressou novamente o desejo de que meu pai se encarregasse da tutela dos filhos que ele deixava. Ele tinha, de fato, manifestado frequentemente esse desejo ao meu pai durante sua doença, sem poder jamais vencer sua resistência. Em vão meu pai contrapôs a multiplicidade de seus negócios e cuidados dos quais elas eram a causa. Em vão ele tentou apontar-lhe pessoas em melhores condições que ele para se encarregarem da missão que ele queria lhe confiar. Ele não pôde, apesar de todas as razões, lhe destituir da ideia que ele tinha levado consigo para outra vida. A coincidência dessa morte com o barulho que se escutou durante a noite chocou minha mãe e a fez pensar que aquilo não era simplesmente obra do acaso. Ela insistia, então, para que meu pai aceitasse a tutela dos filhos do falecido. Meu pai, não compartilhando de seus medos, opôs a mesma resistência. Todavia, para tranquilizá-la, e crendo nisso não se comprometer com nada, ele prometeu a ela que se o barulho recomeçasse, ele aceitaria a tarefa que queriam lhe impor. Credo sempre que esse barulho provinha de alguns homens que queriam perturbá-lo ou brincar com ele, resolveu tomar todas as precauções para descobrir seus artifícios. Então, levou 2 homens fortes e corajosos para ficarem em seu quarto e esperou pacientemente em sua cama. À meia-noite, o barulho recomeçou, mas muito mais forte e mais terrível que o da noite anterior. Meu pai se levantou e disse aos 2 homens que dormiam em seu quarto para se levantarem também e ajudá-lo a visitar todos os cantos da casa. Mas, eles estavam tomados de um pavor tal que nada os convenceu a sair da cama, um suor frio correndo por seus corpos. Meu pai percorreu, então, com os empregados, sem nada a descobrir. O barulho durou muito pouco, mas foi muito mais violento do que da primeira vez. Meu pai voltou a seu quarto e cedeu ao tratado de minha mãe, muito mais para lhe agradar do que por acreditar que esses barulhos vinham de uma causa sobrenatural.
E não se ouviu mais nada na casa. 3 ou 4 testemunhas desses fatos ainda estão vivas e podem atestá-los. Eu ouvi meu pai narrá-los muitas vezes, ele que jamais pensou que houve algo de sobrenatural neles. Uma coisa, entretanto, o havia chocado e dado alguns temores. Na primeira noite, no momento em que o barulho estava mais forte, ele tinha chamado seu cão e seu chamado era normalmente suficiente para fazê-lo saltar e latir. Mas, dessa vez, ao invés de saltar como de costume, ele rastejou até os pés do meu pai, como que tomado de pavor. Essa circunstância provocou em meu pai uma impressão muito forte e desconcertou seu pensamento sem mudar, entretanto, sua convicção. Ainda que nós nos encontramos diante de um episódio típico de assombração propriamente dita, que não diferia em nada dos outros, que deveria ser classificado como tal e que, todavia, antes de se tornar de assombração era telepático. Quer dizer que o pensamento do agente tinha provocado manifestações telepáticas quando esse agente ainda estava vivo, para reproduzi-las depois de sua morte, como sequência de um forte desejo não satisfeito. Com esses exemplos de transição, assistimos à metamorfose, sem solução de continuidade, dos fenômenos telepáticos em fenômenos de assombração. O que mais se poderia pretender para provar sua origem comum? Não seria inútil lembrar aqui que se é verdadeiro que as maneiras comuns e absurdas nas quais se manifestam por vezes os fenômenos telepáticos e os de assombração, eles não representam mais que a via de menor resistência percorrida pelo impulso telepático a fim de emergir da subconsciência para a consciência do percipiente. Pode-se dizer também que se o espírito desencarnado do pai de Saint Fox não encontrou nada de melhor do que produzir o barulho de panelas e putis se chocando uns contra os outros, como o espírito de Lewis não soube chamar a atenção senão imitando o barulho de cadeiras arrastadas em círculo, tudo isso significa que as idiosincrasias especiais dos dois agentes, combinadas com as dos percipientes, não permitiam outros modos de extrinsicação telepática. Nós já observamos que seria preciso dizer nesse caso que os agentes espirituais se manifestam como podem e não como querem. Ou, em outros termos, que, como lhes é impossível a comunicação direta com os vivos, eles tentam atingir o alvo indiretamente, servindo-se dos meios de que dispõem. Caso K. Eu terminarei a presente enumeração com um caso que não é mais telepático e que, entretanto, parece a sequência necessária dos de transição que vimos. Nestes últimos, as manifestações telepático-obsessoras, depois de ter coincidido com a morte do agente, seguiram também depois de sua morte, enquanto que naquele que nós vamos ler, não se encontram manifestações coincidindo com a morte do agente, não constatamos senão as post-mortem. Chegamos, então, ao campo das manifestações de defuntos, mas chegamos sem solução de continuidade porque o caminho percorrido conduziu diretamente para ele. Eu extraio o caso da revista Filosofia della Scienza, maio de 1911, página 65. O diretor da revista, Dr. Innocenzo Calderoni, o precedeu com essas palavras: nosso amigo, Dr. Vincente Caltagirone, médico praticante nesta vila, superando o preconceito que contraem frequentemente os homens da ciência em não se dar conta de alguns fatos de natureza sobrenatural para não se exporem às críticas muito fáceis de alguém culto, consentiu levar a conhecimento dos pesquisadores em metapsíquica um caso verdadeiramente singular, extraordinário e interessante de manifestações repetidas post-mortem, que pode muito bem ser posto na categoria de fenômenos significativos e característicos que não encontram outra explicação plausível senão a espírita. Eis o relato do Dr. Caltagirone, Palermo, Rua Stabile, 92, 24 de abril de 1911. Meu caro Dr. Calderoni, uma vez que o senhor acredita que o fato que eu narrei em voz alta pode servir de documento de estudo à ciência qual o senhor carrega tão louvável interesse, eis por escrito a narrativa fiel em todos seus detalhes, sem nenhum comentário pessoal. O senhor sabe que eu me mantenho positivista, ainda que eu creia na realidade de alguns fenômenos mediúnicos que tive a oportunidade de constatar pessoalmente, vendo o exercício de minha profissão. Por conseguinte, eu repito, sem nenhum comentário. Eu era amigo do Sr. Benjamin Serchia e também seu médico. O Sr. Serchia, muito conhecido em Palermo, tinha sido um velho patriota, então um homem quase popular. Ele tinha qualidades morais e cívicas excelentes, mas era um descrente no sentido mais amplo da palavra. Como ele vinha frequentemente me encontrar em minha casa, aconteceu de no mês de maio do último ano, nós falarmos, eu não sei mais porquê, dos fenômenos mediúnicos. Eu respondi suas questões assegurando-lhe que por experiência própria eu estava certo da realidade de alguns fenômenos e eu lhe disse das diferentes interpretações que são dadas a eles, mais favoráveis do que contrárias à teoria espírita. Foi então que, nesta ocasião, num tom jocoso, ele me disse: escute, doutor, se eu morrer antes do senhor, como é provável,
pois sou velho e o senhor é jovem, forte e enérgico. Dou-lhe minha palavra de honra que virei lhe dar uma prova da verdade. Se eu sobreviver, nós estávamos então sentados em minha sala de jantar. No mesmo tom jocoso, eu respondi: então, manifeste-se quebrando algo nesta sala, por exemplo, o pendente em cima da mesa. E, para troca amigável de favores, eu disse: eu me empenho também, se eu morrer antes do senhor, em vir para lhe dar algum sinal parecido em sua casa. Eu repito, essas coisas estavam ditas mais por brincadeira que por outra coisa, e eu diria quase que para fechar a conversa. De fato, nós nos separamos e, como ele tinha previsto que devia partir num dia próximo para Licata na província de Girgenti, onde ele iria se estabelecer por algum tempo, marquei com ele na estação de trem, onde eu saudaria sua partida, o que não pôde acontecer por conta de circunstâncias imprevistas. Desde esse dia não tive mais nenhuma notícia dele, direta ou indiretamente. Isso aconteceu, como eu disse, o mês de maio de 1910. No último dezembro, não me lembro precisamente se era 1 ou 2, mas certamente em um desses 2 dias, por volta das 6 horas da tarde, eu estava sentado à mesa com minha irmã, a única pessoa com a qual eu vivo, quando nossa atenção foi atraída por diversas batidinhas, ora na cúpula do abajur central, suspenso no teto da sala de jantar, ora no pequeno queimador móvel de porcelana situado acima do tubo de cristal. No começo, atribuímos essas batidas ao efeito do calor da chama, que eu tentei atenuar. Mas, como as batidas se tornaram mais fortes e continuavam cuidadosamente a fazer ouvir o choque que não pude entretanto explicar, pois eu estava totalmente seguro de que o fenômeno não podia ser atribuído a um calor exagerado emitido pela chama que funcionava a uma pressão muito normal. De resto, não se trataria de um som fraco, como os que acontecem comumente sob o efeito de um calor excessivo, mas de golpes secos de um timbre especial, como se viesse da junção de dedos da mão ou de golpes de um cano de metal com a qual se teria batido intencionalmente sobre um objeto de porcelana suspenso. Eu tentei verificar se as batidas eram feitas por algum objeto estranho. Nada, uma vez o jantar terminado, e o fenômeno parou naquela noite. Na noite seguinte, o fenômeno se repetia assim durante 4 ou 5 noites consecutivas, suscitando em mim a maior curiosidade. Entretanto, na última dessas noites, uma batida forte e decidida partiu em 2 o queimador móvel, que ficou preso ao grampo do contrapeso metálico. Foi o que eu verifiquei primeiro subindo na mesa para ver o efeito do último golpe. Eu me lembro precisamente, e minha irmã também, que ainda que nós tivéssemos apagado a luz do centro onde estava localizado o fenômeno, e que para substituí-la nós tivéssemos aceso um outro braço de gás, fixado lateralmente à lâmpada grande, os golpes do local inicial continuaram a ressoar com a mesma intensidade. Devo afirmar e declarar lealmente, na minha fé de cavalheiro, que nesses 5 ou 6 dias de observação do estranho fato do qual não consigo encontrar nenhuma explicação, eu jamais lembrei do meu amigo Benjamin Serchia, e ainda menos na conversa do último mês de maio, que esqueci completamente. No dia que segue a última noite, durante o qual, como eu disse, o queimador suspenso acima do tubo estava trincado e as 2 partes aderentes ficaram suspensas em seu lugar, por volta das 8 horas da manhã eu estava sozinho em meu gabinete. Minha irmã estava na varanda para observar não sei o que na rua. A empregada tinha saído, quando na sala de jantar houve um barulho enorme, como se um golpe de vara violento tivesse sido dado sobre a mesa. Minha irmã, da varanda, o ouviu, como eu. Corremos, então, ao mesmo tempo para ver o que tinha acontecido. É estranho dizer, mas garanto a veracidade do que digo sobre a mesa, e como colocado por uma mão humana, encontramos uma metade do queimador do gás, enquanto que a outra metade permaneceu suspensa em seu lugar. Evidentemente o golpe violento que tínhamos ouvido era desproporcional ao que tinha acontecido. Era o último fenômeno coroando os fatos estranhos que tinham se repetido durante 5 ou 6 dias, e este último aconteceu em plena luz do dia e sem a ação do calor. O fato da queda desse meio queimador de cristal não poder ter vindo de um modo perpendicular, porque, antes de passar pelo centro da cúpula, teria que reencontrar o tubo do aparelho e também o cilindro, que teria quebrado para dar passagem ao meio queimador, os quais, ao contrário, estavam perfeitamente intactos e o espaço vazio não era suficiente para deixá-lo passar. Se ele caiu na superfície curva da cúpula, abajur de porcelana muito grande, o dito meio queimador, com o golpe, teria se quebrado ou quebrado a cúpula. Se não fosse isso, ele teria caído, parando em um lugar distante do centro da mesa, ou mesmo fora da mesa, e jamais perpendicularmente ao eixo do pendente. Consequências: o barulho foi uma advertência do fenômeno realizado. O pedaço do queimador colocado dessa maneira foi a prova de que o fato não se deveu a um acidente, o qual teria contradito as leis da queda de corpos e as outras da balística. Devo confessar,
Mais uma vez, que mesmo nesse momento, eu tinha esquecido completamente meu amigo Serchia, suas promessas e o acordo que tínhamos feito juntos em maio do último ano. Foi depois de 2 dias que encontrei o Pr. Rossi, médico nesta cidade. Ele me disse, o senhor sabe que o pobre Benjamin Serchia morreu? Quando? Perguntei ansiosamente. Nos últimos dias de novembro, ele me respondeu, entre 27 e 28. Os últimos dias de novembro? Estranho, pensei, então. Os fenômenos desses últimos dias estariam ligados à sua morte. Em 1º ou 2 de dezembro começa e dura 5 ou 6 dias a tentativa de quebrar algo do pendente da sala de jantar. Justamente a que estava apagada. Outra coisa estranha. Quando o objetivo é alcançado, quase que para reforçá-lo, o forte golpe que dá o aviso, o meio queimador ter sido colocado onde ele não poderia ter caído por acaso e para excluir qualquer possibilidade natural do fato. Constato, meu caro amigo, não deduzo. Sei apenas que a minha irmã e eu quisemos conservar como preciosa lembrança de um fenômeno desconhecido as 2 partes do queimador entre nossos objetos preciosos e amados. Tomo esta ocasião para lhe saudar com entusiasmo. Assinado Dr. Vincenzo Caltagirone. Esse caso é muito interessante e os modos de extrinsicação dos fatos de acordo com que o defunto deveria realizar para cumprir sua promessa conferem a ele um valor de prova de identificação espírita. Do nosso ponto de vista, observamos que o fenômeno físico ocorrido alude aos de poltergeist onde são frequentes os incidentes de vasilhas quebrando e objetos do gênero. Observaremos além disso que me fato da intenção bem evidente do agente de produzir precisamente esse fenômeno para demonstrar sua própria sobrevivência tenderia a demonstrar sua intervenção direta. De fato, a teoria telepática que estendemos aos defuntos não parece aplicável ao caso. E menos ainda a regra segundo a qual os modos de extrinsicação de fenômenos telepáticos representam a via de menor resistência, percorrida pela mensagem paranormal para chegar ao destino, regra sobre a qual insistimos com razão, pois ela se presta a explicar os modos de extrinsicação frequentemente infantis e absurdos dos fenômenos. Mas, desta vez, ela não poderia se adaptar ao caso, visto que os fenômenos se desenvolvem conforme a promessa dada pela entidade comunicante. Mais uma vez vemos, então, ressurgir dos fatos o ensinamento tal que, se em matéria de manifestações de defuntos é permitido e útil formular regras gerais, é bom, entretanto, resguardar-se de muita generalização, pois deve-se razoavelmente esperar no campo espírita encontrar frequentes exceções às regras estabelecidas. E, nesse caso, uma exceção à regra seria que a teoria telepático-espírita não seria suficiente para explicar os fatos, levando-se a admitir em certas circunstâncias a intervenção direta e a presença real da entidade comunicante. Termino assim a enumeração de casos de telepatia entre vivos que se considerem relação com os fenômenos de assombração propriamente dita. Resumindo, aponto que com essa enumeração, provo o seguinte. Primeiro que todos os modos de extrinsicação particulares aos fenômenos de assombração propriamente dita se encontram de modo idêntico nos fenômenos de telepatia entre vivos. Segundo que, ao analisar os casos de telepatia entre vivos, chegamos a descobrir a via de transição pela qual os fenômenos telepáticos se transformam em casos de assombração propriamente dita. Terceiro que por isso a comunidade de origem de 2 fenomenologias surge de maneira evidente e, consequentemente, que os fenômenos de assombração propriamente dita podem ser explicados em grande parte pela teoria telepático-espírita. Quarto que os automatismos de fantasmas obsessores encontram uma correspondência perfeita nos automatismos de fantasmas telepáticos, o que confirma ulteriormente a origem telepática dos primeiros e refuta a opinião daqueles que, do fato do automatismo, concluem pela inexistência de relações causais entre defuntos e fantasmas. Quinto que os fenômenos telepáticos nos ensinam que o automatismo de fantasmas depende do fato de que no mais das vezes o agente ignora que ele transmite ao percipiente a visão de seu próprio fantasma, de onde se tem logicamente que os deslocamentos automáticos correspondentes aos fantasmas obsessores deveriam ser atribuídos à ação do pensamento inconsciente de defuntos que se manifestam. Sexto que os modos de extrinsicação tão frequentemente comuns e absurdos de 2 fenomenologias se explicam pelo fato de que no mais das vezes eles não representam senão a via de menor resistência percorrida pela mensagem paranormal para se lançar da subconsciência à consciência, ou também para transitar de forma objetiva, o que permitiria dizer que as manifestações de assombração têm apenas um valor de anúncios ou lembretes, com os quais os defuntos se esforçam em chamar a atenção dos vivos. Sétimo que a teoria e as regras expostas, a exemplo de todas as regras e todas as teorias, não são absolutas, mas relativas, e comportam várias exceções. Só me resta lembrar aqui as conclusões às quais outra pessoa chegou tratando o mesmo tema.
Faço alusão à hipótese de Frank Podimori, segundo o qual os fenômenos de assombração propriamente dita poderiam ser reduzidos a fenômenos de telepatia entre vivos. Como já enfatizei na introdução, Podimori, partindo da hipótese de que os fenômenos em questão deveriam ser considerados em massa como tendo origem puramente subjetiva, esforçou-se em demonstrar que eles derivariam provavelmente da ação telepática seja de pessoas que vivem na casa obsediada, seja de pessoas que tenham morado ali no passado, ou simplesmente de pessoas informadas sobre os fatos, as quais, relembrando eventos trágicos que aconteceram na casa, ou mesmo o terror sentido quando ali moravam, são a causa inconsciente, de onde seu pensamento se transmitiria telepaticamente às pessoas presentes nesses lugares, o que formava a origem de fenômenos de assombração e sua perpetuação. Podimori expôs sua tese em longo estudo publicado no volume 6 do Proceedings of SCPR, mas ela pareceu tão improvável que praticamente não encontrou partidários e desapareceu com ele. Convém notar que o autor tentou atingir seu objetivo limitando-se aos únicos exemplos de aparição de fantasmas e ignorando completamente os fenômenos auditivos, que teriam podido fornecer bons argumentos a seu favor. E é ainda mais curioso que ele tenha negligenciado os casos de assombração de vivos que, mesmo que muito raros, teriam servido à sua tese mais do que todos os outros. Aquilo que ele não fez, eu mesmo fiz no capítulo presente, mas tirei conclusões bem diferentes. Mears respondeu a Podimori no mesmo volume do Proceedings, confundindo-lhe facilmente ponto a ponto, e desse ensaio crítico eu extraio e resumo as argumentações seguintes em resposta à principal afirmação de Podimori. Este, para sustentar sua tese, foi implicitamente conduzido a supor, ou a subentender, que um agente telepático tem a faculdade de projetar à distância o fantasma alucinatório de uma terceira pessoa com a mesma facilidade que seu próprio simulacro. Quanto a isso, Mears observa que essa hipótese aparece incompatível com o que de fato ocorre, quer dizer, demonstra-se, ao contrário, que as alucinações telepáticas reproduzem o fantasma do agente, que elas não o reproduzem apenas em casos excepcionais e que os episódios desta natureza são raros a ponto de não podermos citar mais que alguns exemplos extraídos com dificuldade de milhares e milhares de casos telepáticos conhecidos. Segue-se que não é nem lícito nem lógico converter regra em exceção para depois explicar fenômenos de assombração e negar as manifestações de defuntos, em geral. Mears observa, ainda, que, mesmo se a hipótese de Podimori fosse fundada, jamais se compreenderia como essa faculdade de projetar fantasmas de terceiros deveria constantemente se manifestar sob a forma de fantasmas de defuntos. Como, então, isso seria possível? Não pensamos com maior frequência em pessoas vivas. Por que, então, fantasmas de vivos não se manifestam nas casas obsediadas? Enfim, se Podimori tivesse razão, ele não deveria encontrar quase nenhuma casa que não fosse obsediada e a paz de pobres mortais estaria gravemente comprometida. De fato, em quase todas as casas, alguém morreu, deixando provavelmente no planeta alguém que se lembra dele com intenso afeto. Do mesmo modo, em todas as casas aconteceu algum incidente doloroso, sobre o qual o primeiro ocupante pode apenas voltar com frequência pelo pensamento, de sorte que as reminiscências acumuladas de todos os moradores anteriores de uma casa deveriam convergir telepaticamente sobre o último, criando ao redor do infeliz um terrível enxame de fantasmas obsessores. Além disso, é totalmente inútil permanecer confundindo uma hipótese absurda pela extensão que o autor quis dar. Entretanto, esta questão se põe ao espírito: é possível haver casos de assombração com fantasmas de defuntos efetivamente nascidos no pensamento de uma pessoa viva? A rigor, responderemos afirmativamente. Conhecemos, de fato, 4 ou 5 exemplos de transmissões telepáticas de formas do pensamento representando terceiros ou animais, mas a coleta de exemplos se reduz a isso, e se considera esse resultado pequeno em relação à imensa gama de material telepático recolhido, deve-se convir que 4 ou 5 exemplos afirmativos, diante de 4 ou 5 mil exemplos negativos, provam apenas que os primeiros são exceções muito raras, que eles não podem servir de base a hipóteses que assumem uma importância de regra. Por outro lado, a partir do momento em que a imensa maioria de casos telepáticos prova que as aparições fantomáticas reproduzem constantemente a figura do agente, a regra verdadeira a obter seria que não pode haver uma relação causal entre o pensamento dos defuntos e a aparição de seus simulacros, regra que se mostra cientificamente legítima porque se funda sobre analogia, enquanto que tudo concorre para provar que ela é a expressão da verdade, o que não impede que comporte, a seu turno, exceções, como veremos ulteriormente. Capítulo 5. Monoideísmos e fenômenos de assombração. Os leitores que, nos capítulos precedentes, seguiram a evolução de nossa análise comparada entre os fenômenos de assombração e os de telepatia,
análise de onde fizemos surgir a prova de sua origem comum, terão também observado que não é possível aplicar essas conclusões aos fenômenos de assombração sem voltar à hipótese espírita, e isso de modo tão natural que dali decorre uma consequência curiosa, e que contra a minha vontade tive que alterar a ordem estabelecida a princípio para a discussão das hipóteses. De fato, na introdução desse livro eu tinha enumerado em último a hipótese espírita porque ela deveria ser discutida por último. Ora, ela saltou tão espontaneamente dos fatos que eu não pude evitar aplicá-la prematuramente. As coisas se encontram assim, não resta mais do que completar a discussão e, nesse objetivo, deve-se tocar um problema constrangedor que interessa igualmente a hipótese espírita e a telepática, e que consiste na investigação das causas que predispõem uma incompreensão tanto para motivos sérios quanto para motivos fúteis ou absurdos. Dr. Charles Dupré foi o primeiro a se dar conta desse problema e conseguiu demonstrar que a gênese de um grande número de manifestações do além devia ser atribuída a um estado especial de monoideísmo determinado na mentalidade de defuntos pelas condições psíquicas e emocionais onde a morte os tomou. O termo monoideísmo serve para designar uma atitude especial do espírito para conter uma única ideia, que, por conseguinte, invade e domina todo o campo da consciência. Um monoideísmo é ativo quando a ideia surge espontaneamente no sujeito, como na autossugestão, nas ideias fixas e no êxtase. Ele é, ao contrário, passivo, quando o espírito aceita qualquer ideia que lhe é sugerida, como na sugestão hipnótica e post-hipnótica. A condição normal da consciência é o polideísmo, ou reina continuamente entre as ideias a luta pela existência, luta que determina correntes inibitórias destinadas a manter um estado de relativo equilíbrio nesse tumulto, o que dá a medida da adaptação do homem a seu próprio meio. Ao contrário, com o fenômeno do monoideísmo, cessa-se a função inibitória das ideias antagônicas, e a ideia dominante aquece, a um grau irresistível, a tendência inerente a todas as ideias, que há de se realizar. Segue-se que o estado de monoideísmo se encontra numa condição mórbida da consciência cada vez que o espírito é invadido sem determinação voluntária. Se, ao contrário, há determinação voluntária, o fato em si de concentrar a atenção sobre uma única coisa confere ao homem o máximo da potência intelectual, e aquele que o faz melhor que um outro é denominado gênio. Os monoideísmos de natureza mórbida podem persistir por horas, dias e anos, e quando eles não dependem de causas psicopáticas graves, têm por causa momentos de aideísmos, onde o espírito permanece inativo e, consequentemente, facilmente receptivo, ou ainda momentos de emoção de extremos perigos, de dores supremas, contingências nas quais a ideia predominante aquece uma tendência persistente, transformando-se numa ideia obsessora. Ao aplicar essas considerações aos fenômenos de assombração, observaremos que não há nenhuma razão para não admitir que um espírito desencarnado não esteja sujeito às mesmas leis psicológicas que um espírito encarnado e, por conseguinte, que não haveria motivos para não admitir que quando a consciência de um agonizante é perturbada por emoções ou preocupações ansiosas, ele não possa se constituir de formas de monoideísmos post-mortem análogas às que os vivos estão sujeitos, daí os fenômenos de assombração. Seria preciso, então, deduzir que apenas uma morte calma e resignada poderia preservar os homens dos perigos dos monoideísmos e, por outro lado, que uma agonia perturbada por sentimentos de raiva e vingança apresenta o risco de transformar o moribundo em espírito obsessor. Haveria, entretanto, monoideísmos criados por paixões frívolas e desejos fúteis desenvolvidos intempestivamente para atormentar a agonia do defunto, do mesmo modo que haveria monoideísmos determinados por uma ligação exagerada às coisas da terra, o que ligaria o espírito desencarnado ao meio onde viveu. Haveria, enfim, monoideísmos causados por sentimentos elevados e meritórios, tais como amor materno, fraterno, filial, conjugal. Entretanto, não se trataria mais nesse caso de manifestações de assombração, mas unicamente de visitas de defuntos. A rigor, poderíamos dizer que se entendemos por monoideísmo uma condição mais ou menos anormal da consciência, os casos habituais de visitas de defuntos determinadas como são por sentimentos afetivos normais e nobres não seriam, então, monoideísmos propriamente ditos, do mesmo modo que não seriam alguns fenômenos de assombração de breve duração, ou tendo por origem promessas feitas durante a vida. Assim, por exemplo, entre os episódios relatados, os casos 13 e 6, e o episódio K do capítulo 4, não seriam monoideísmos. De fato, no caso 3 tratar-se-ia de um pacto macabro concluído entre diversos estudantes de medicina, pacto que, não observado pelos sobreviventes, teria determinado o fenômeno de assombração. No caso 6, tratar-se-ia de uma mãe que, em seu leito de morte, prometeu a seu filho aparecer se eventos desejados a muitos se realizassem. Esses eventos, acontecidos 10 anos mais tarde,
são imediatamente seguidos da visita da defunta. Análogo é o episódio K, onde um amigo promete a outro que se existisse uma existência do além-túmulo, ele se esforçaria para lhe anunciar, provocando um fenômeno físico especial em sua casa, fenômeno realizado alguns dias depois da morte do amigo. Ora, parece evidente que uma vez que os precedentes geradores de fenômenos de assombração são dessa natureza, eles não podem logicamente ser atribuídos a monoideísmos, estando dada a norma dos motivos determinantes. Os outros casos de assombração anteriormente relatados parecem todos mais ou menos evidentemente produzidos por monoideísmos, o que aparece mais evidente ainda nos casos 4, 8 e 9, e nos dois casos de transição I e J, que relatei no capítulo 4. Todavia, para completar o quadro de fenômenos de que nos ocupamos, é preciso acrescentar alguns casos onde a origem de monoideísmos aparece tipicamente trágica ou frívola. Caso 13. Esse primeiro episódio é de ordem trágica. Eu extraio do Jornal of TSPR. Vol. 4, página 27. Ele foi coletado por Mieres, que o fez preceder desses esclarecimentos. O caso seguinte me foi comunicado por duas damas que designarei sob o nome de Senhorita Mary Brown e Senhorita Lucy Brown. Os nomes dos lugares e das pessoas, exceto do Dr. Barker e do Sr. Leicester, são pseudônimos, pois os interessados são muito cuidadosos em não prejudicar a locação da casa obsediada. Senhorita Lucy Brown descreveu sua experiência da seguinte forma. Há mais ou menos 4 anos, no outono de 1884, minha mãe e eu alugamos por um ano uma casa da vila de B. Os proprietários eram os herdeiros de uma certa senhora Jones, que, depois de ter comprado a casa para ali morar, achou que ela era pequena e construiu uma grande ala. Isso aconteceu 3 anos antes de nossa chegada. Todavia, uma vez a construção terminada, ela constatou que as despesas ultrapassavam em muito as previsões e, por conseguinte, que seus modestos meios não lhe teriam permitido continuar a morar ali. À custa de muita tristeza, ela teve de se resignar em alugar a casa a uma certa senhora Robinson e foi viver em uma pensão com sua filha. As pessoas que durante o inverno se relacionaram com ela afirmam que ela nunca deixou de falar do grande desgosto que ela sentia por se encontrar fora de sua casa, repetindo que ela não se conformava de ter acrescentado essa ala infeliz ao imóvel. Em março de 1882, um grande incêndio destruiu a pensão onde a senhora Jones se encontrava e a pobre mulher pereceu em chamas. Seu quarto estava situado no 3º andar e, no último momento, foi vista vestida de branco, na janela, com os braços estendidos para trás da cabeça, cabelos desfeitos, em uma atitude de desespero. Depois, ela se voltou para trás e se precipitou nas chamas. A última pessoa com a qual ela conversou na noite anterior conta que ela ainda falava de sua casa, declarando que esse pensamento obsediante a perseguiria até o túmulo. A locatária, senhora Robinson, continuou a morar na casa até o outono, época em que fomos ali morar. Conversando comigo, a dama em questão me disse que deixaria a casa porque todos os empregados se foram. A mudança do mobiliário estava quase pronta quando viemos a saber que uma empregada da senhora Robinson se enforcou no banheiro, que desde então a casa estava obsediada e que esse era o motivo pelo qual os empregados se retiraram. Eu soube disso por acaso, tendo ordenado a uma mulher que colocasse o banheiro em ordem e ela me respondeu que não entraria ali sozinha nem por todo o ouro do mundo. Para convencê-la a entrar, eu tive de acompanhá-la. Tomamos, enfim, posse da casa, e tudo correu normalmente por algum tempo, pois os domésticos não tinham preconceitos e, de nosso lado, cuidávamos para que os cômodos fossem sempre bem iluminados, inclusive o obsediado. No mês de janeiro de 1885, durante a doença de uma pessoa que vivia conosco e ocupava o grande quarto da frente, minha irmã e eu estávamos acordados quando, dirigindo-se aparentemente a mim, ela me disse: "Mas o que você vai fazer nessa parte, que é a mais fria da casa? Volte aqui." Isso dito, ela quis juntar-se a mim, pois estava convencida de ter me visto atravessar seu quarto, que, tal como o meu, se encontrava na ala nova da casa. Quando ela se aproximou da pessoa a qual ela dirigia a palavra, encontrou-se diante de uma dama alta e bonita, vestida de branco, com os cabelos soltos, braços estendidos para trás da cabeça e o rosto contraído por um espasmo desesperado. Minha irmã estendeu os braços quase que para segurá-la e a viu desaparecer instantaneamente. Ela veio me contar o fato em seguida e nós combinamos de não dizer uma palavra sobre isso. Alguns dias mais tarde, eu estava sentado em um cômodo situado na parte velha da casa, quando percebi uma mulher que girava cuidadosa ao redor da porta de meu quarto. Supondo se tratar de uma empregada curiosa, caminhei resoluto em sua direção. À minha chegada, a mulher se endireitou, esticou os braços para trás da cabeça e desapareceu.
Mais ou menos um mês depois, eu estava próximo à cama de minha irmã doente e me aconteceu de deixá-la só por um instante para preparar um remédio. Quando retornei, ela me disse: "Por que você estava no meu banheiro com essa expressão de desespero no rosto?" Ouvindo que eu jamais pensei em entrar ali, ela observou: "Então, eu vi o fantasma." Antes de abandonar definitivamente a casa e a Village B, vimos ainda 2 vezes o fantasma, sempre com uma atitude idêntica e sempre na ala nova da casa. Depois disso, resolvemos falar com o Dr. Barks, pois sabíamos que ele tinha sido chamado pela Sra. Robinson na noite do suicídio. O doutor pareceu se interessar bastante por nosso relato e, quando terminamos, observou: a empregada era pequena, robusta e morena. O fantasma descrito corresponde, ao contrário, exatamente ao aspecto da Sra. Jones, que era alta e bonita, e a atitude na qual ela apareceu era a que foi vista pela última vez. Nós não conhecíamos a Sra. Jones. Seguindo no texto, a narrativa da outra irmã, Senhorita Mary Brown, e a certificação do Dr. Barker quanto à escrupulosa veracidade dos fatos narrados. Não relatarei a narrativa da Senhorita Mary Brown porque ela não diferia em muito da outra e não traria nada de novo. Apenas acrescentarei que, de acordo com a investigação conduzida por Mieres, a afirmação da Senhorita Lucy Brown sobre o fantasma sempre apareceu na mesma atitude e é ligeiramente inexata, pois uma vez, mas apenas uma vez, ela apareceu numa atitude normal, quando a Senhorita Maria viu entrar em seu banheiro. Nesse caso, assistimos à transformação de uma ideia fixa em monoideísmo post-mortem. Vemos, de fato, um pensamento obsediante de arrependimento pela casa abandonada, pensamento que a pobre vítima sente dever levar consigo para o túmulo, persistir mesmo para o além-túmulo, transformando-se em monoideísmo provocador de manifestações telepático-obsediantes, tendo por palco a casa tanto lamentada em sua vida, e, mais precisamente, essa ala nova, causa do pensamento obsediante. Diríamos, além disso, que o monoideísmo é completado pela persistência autossugestiva da atitude desesperada tomada pela vítima no momento de sua morte trágica. Mas, sobre esse ponto, não se poderia afirmar, devido a um detalhe que inspira uma outra explicação, é o da percipiente que, tendo tomado o fantasma por uma empregada espiando, vai em sua direção decididamente a ver se endireitar, esticar os braços para trás da cabeça e desaparecer. Essa atitude, característica prontamente adotada pelo fantasma diante de uma pessoa viva, levaria a presumir que ela se comportava assim com o único objetivo de ser reconhecida. Caso 14 eu extraio do famoso livro de Robert Dalwyn, Tidba Tableland, página 226. O autor o precedeu com esses esclarecimentos. Coletei verbalmente o caso seguinte da protagonista em pessoa, Senhorita V, no inverno de 1869 a 70, obtendo seu pleno consentimento para a publicação de nomes e datas. Entretanto, quando a Senhorita V conversou com sua tia idosa, esta manifestou receio quanto à publicidade que recairia sobre seus nomes. A Senhorita V teve, então, que retirar o consentimento dado. Robert Dalwyn seguiu nesses termos: uma dama de meu conhecimento, jovem e culta, pertencente a uma das mais tradicionais famílias de Nova York, e que eu designarei pela inicial de Senhorita V, tinha passado, há alguns anos, uns 15 dias na casa de uma tia, proprietária de uma casa muito grande e antiga nas margens do rio Hudson. Essa casa, a exemplo de muitos castelos europeus, tinha a reputação de ser assombrada. Falava-se o mínimo possível sobre isso na família, mas o quarto jamais era utilizado, exceto em casos excepcionais. Durante a estadia da Senhorita V, aconteceu que hóspedes chegaram em grandes números, não restando mais quartos disponíveis, de modo que a tia perguntou à sua sobrinha se ela teria coragem de trocar por 2 ou 3 dias seu próprio quarto pelo assombrado, correndo assim o risco de ser visitada por um fantasma. A Senhorita V consentiu sem hesitar, observando que as visitas do além não a perturbavam muito. A noite chegou, a Senhorita V foi deitar e dormiu sem a menor preocupação. Ela acordou à meia-noite e percebeu uma forma de mulher já madura que ia e vinha pelo quarto, vestida numa roupa de empregada, muito limpa e de um corte antigo. No começo, ela não se assustou nem um pouco, supondo se tratar de uma pessoa da casa que veio ali para procurar algo, mas, refletindo melhor, lembrou-se que ela tinha fechado a porta à chave. Esse pensamento a fez tremer e seu medo cresceu quando ela viu forma se aproximar da cama e se inclinar sobre ela, inutilmente esforçando-se para falar. Tomada de verdadeiro pavor, a Senhorita V escondeu seu rosto sob os lençóis e, quando olhou novamente, o fantasma tinha desaparecido. Então, ela saltou da cama e correu para a porta, encontrando-a fechada com a chave para dentro. De volta à cama, ela não conseguia parar de se perguntar: será
Então, verdade que os fantasmas existem. Se eu devo crer em meus olhos, o que eu vi era um autêntico fantasma. Ela não conseguiu dormir novamente senão depois de 2 horas de agitada insônia, mas quando a manhã chegou e a luz radiante do dia invadiu lentamente o quarto, o que ela tinha visto começou a diminuir de importância e, depois de alguns meses, não havia mais que uma vaga lembrança. Todavia, aconteceu algo que teve a virtude de renovar nela a fé e dessa vez sem mais hesitações na existência real da visitante noturna. Tendo visitado por alguns dias uma amiga íntima, ela viu que esta havia se consagrado a práticas espíritas há algum tempo, obtendo várias comunicações mediúnicas. A senhorita V, que tinha ouvido falar de espiritismo sem nada ter visto, tomou parte das experiências de sua amiga por curiosidade. Ora, eis que uma noite se manifestou uma dita personalidade mediúnica que se declarou ser uma certa Sarah Clarke, nome incomum dos experimentadores. A personalidade revelou que há muitos anos ela tinha sido empregada na casa da tia da senhorita V, que quando a senhorita V foi visitar sua tia, ela tinha inutilmente tentado falar, no objetivo de se dizer culpada quanto aos roubos às custas da tia e de implorar seu perdão. Ela explicou, em seguida, que quando era viva roubou vários utensílios domésticos, entre os quais um açucareiro de prata e outros objetos que ela enumerou. Ela concluiu dizendo que guardaria reconhecimento eterno à senhorita V. Se ela pudesse comunicar sua mensagem à tia, expressando seu profundo arrependimento e implorando seu perdão. Na primeira ocasião, a senhorita V perguntou à sua tia se por acaso ela teria conhecido uma tal Sarah Clarke. Certamente, respondeu ela, era uma empregada que tínhamos, há uns 30 ou 40 anos. Que tipo de caráter ela tinha? Ela era boa, diligente e fiel. No período em que ela esteve com a senhora jamais constatou a falta de objetos de mesa de prata. Após um instante de reflexão, a velha dama exclama, sim, me lembro agora, naquele tempo, desapareceram de modo misterioso um açucareiro de prata e vários utensílios desse tipo. Por quê? Suas suspeitas jamais recaíram sobre Sarah Clarke. Jamais. É verdade que ela tinha livre acesso aos objetos desaparecidos, mas ela era muito honesta e acima de qualquer suspeita. Nesse momento, a senhorita V decidiu comunicar à sua tia a mensagem mediúnica e constataram que a lista dos objetos sumidos comunicada pelo dito espírito de Sarah Clarke correspondia aos objetos efetivamente desaparecidos na casa de sua tia. Ouvindo isso, a velha dama se limitou a declarar que se Sarah Clarke tinha roubado os objetos, ela perdoaria de todo o coração. Resta enfatizar a circunstância da mais alta notoriedade do episódio. Desde esse dia, cessaram as manifestações no quarto assombrado, e Sarah Clarke não apareceu para mais ninguém. Repito que dou garantia da verdade dos fatos, conhecendo pessoalmente as duas protagonistas. Nesse exemplo, além da prova manifesta das relações causais entre o monoideísmo post-mortem e os fenômenos de assombração, prova confirmada pelas palavras da entidade comunicante que o desejo de confessar sua falta era tão forte nela que ela, sem a intenção, acabou por obsediar o quarto que ela tinha ocupado quando era viva. Além disso, é preciso notar a contraprova muito importante da cessão imediata das manifestações no quarto obsediado desde que o espírito obsessor foi atendido em seu desejo imperioso de obter o perdão, ou, em outros termos, desde que foi libertado do monoideísmo que o ligava à terra. Ressalto, enfim, a duração da assombração, o que confirmaria a origem autossugestiva do monoideísmo, pois, se o fato do despertar dos remorsos com o desejo de perdão é natural na consciência de uma pessoa capaz de tais roubos, não se poderia conceber que esse estado de alma persista há 30 ou 40 anos, a menos que se tenha feito ideia fixa. O professor Slope igualmente não acha improvável que se possa encontrar casos onde a mentalidade dos espíritos desencarnados fique um certo tempo em condições anormais. Ele considera mesmo a possibilidade de que em certas circunstâncias eles permaneçam inconscientes quanto à sua mudança de estado. Isso quanto a um espírito comunicador de mulher que, tendo morrido no terror da pobreza que a ameaçava, continuava depois de sua morte a mostrar as mesmas agonias. Ele observa, este seria um claro exemplo da continuação, depois da morte, de condições mentais pré-agonizantes, o que corresponderia ao que se conhece por um espírito confinado, e Archibald, e apresentaria as características que se observam nas casas assombradas. Se a denominação espírito confinado implica mais o sentimento de identidade e menos o reconhecimento da mudança de estado, ele poderia ser comparado a uma condição de demência. Há na vida normal estados mentais que sugerem essa possibilidade. Não haveria nada de improvável em se dizer que uma morte violenta deixou o espírito num estado de perturbação análogo àquele que se produz nos vivos após um forte choque moral, e, nos casos de degenerescência progressiva dos centros nervosos,
com as afecções mentais que dali derivam, não seria nada impossível que a morte venha sem a consciência da mudança de estado da parte do defunto. De fato, nas condições anormais em questão, a consciência do eu não existe de modo comum. Pode-se, então, admitir que o sentimento da mudança de estado não deva sempre surgir com a morte, mesmo quando o sentido de identidade sobrevive. Dessa maneira, podemos muito bem conceber que a pobre mulher de que se trata tenha continuado a crer ser perseguida por seus credores. Não pretendo afirmar que todas essas reflexões esgotem a ideia expressa pelas palavras espírito confinado, palavras que subentendem provavelmente muito mais e não implicam necessariamente a existência de um estado anormal do além-túmulo análogo à demência. Há circunstâncias que tendem, ao contrário, a demonstrar que a condição de um espírito confinado se aplica igualmente àqueles que quando vivos apreciaram unicamente os prazeres da existência física, indiferentes a todo o apelo espiritual. Nesse caso, eles conservam uma consciência plena do lugar onde se encontram. American Journal of TSPR, Vol. 8, página 565 a 577. Caso 15. Se, no caso anterior, a causa da assombração era leve relativamente à duração, neste que segue ela é absolutamente insignificante. Eu extraio do volume do Dr. Binus, Anatomy of Sleep, página 462. Ele se fecha em uma carta endereçada à Condessa de Shrewsbury, em 21 de outubro de 1842, pelo reverendo Charles Mackay, padre católico, então residindo na Escócia. O conde a transmitiu ao Dr. Binus, que a publicou integralmente, observando quanto a isso que se tratava do caso de melhor autenticidade de aparição de defunto que ele já conheceu. Na carta em questão, o reverendo Mackay conta o seguinte. Em julho de 1838, deixei Edimburgo para me por emissão em Perth City. A minha chegada a Perth, uma mulher presbiteriana, de nome Anna Simpson, veio me encontrar. Essa mulher procurava ansiosamente um padre católico há mais de uma semana. Eu lhe perguntei o que ela queria e ela respondeu, há algum tempo estou terrivelmente perturbada pelo fantasma de uma mulher que me aparece todas as noites. Eu perguntei, boa mulher, a senhora então é católica? Não, respondeu ela. Eu sou presbiteriana. Então, por que a senhora vem se confiar a um padre católico? Ao que ela respondeu, fazendo alusão ao fantasma feminino que lhe aparecia, ela deseja que eu me dirija a um padre católico e eu procuro um há uma semana. Por que ela desejaria um padre católico? Ela disse que deixou uma dívida e que apenas um padre católico poderia pagá-la. Que soma ela devia? 3,06 shillings. A quem ela devia? Eu não sei. A senhora está certa de não ter sonhado? Não. Não, em nome do céu. Ela me aparece todas as noites e eu não tenho mais paz. A senhora conheceu a mulher quando ela era viva. Eu moro perto das casernas e eu a notava frequentemente quando ela ia e vinha para seus negócios. Ela se chamava Malloy. Tendo tomado as informações, obtive que uma mulher com esse nome realmente morreu havia pouco tempo e que durante sua vida ela era a lavadeira do batalhão. Dando continuidade à minha investigação, encontrei um comerciante que, sobre a minha pergunta se uma mulher chamada Mali lhe devia uma pequena soma, abriu o livro caixa e constatou que ela lhe devia 3,06 shillings, que paguei imediatamente. O comerciante ignorava sua morte e, quanto a ela, ele a conhecia muito pouco, sabendo apenas que ela tinha relações com o batalhão. Alguns dias depois a mulher presbiteriana chegou à minha casa para me dar a feliz notícia de que ela não era mais visitada pelo fantasma. Nesse caso, igualmente a sessão da assombração coincidiria com o objetivo atingido pela parte do espírito obsessor. No volume 6, página 33 do Proceedings of TSPR, Mears faz um resumo desse caso e, quanto à extrema insignificância de sua causa, observa, nós não temos nenhum direito de presumir que um defunto, pela razão pura e simples de estar morto, deve ver as coisas de um ponto de vista mais elevado, ou que ele deva logo ser libertado das ansiedades, preconceitos, superstições da vida terrestre. Na verdade, como mostraremos, tudo concorre para nos fazer crer que o fenômeno de aparições é devido a algo parecido com a predominância de uma sugestão post-hipnótica. E é por isso que meu fantasma apareceria tão frequentemente absorto em uma única tarefa, que representaria uma ideia enraizada em sua mente quando vivo, ou que se apoderou de seu pensamento no momento de sua morte. Além disso, é plenamente concebível que, por exemplo, um homem assassinado continua a pensar que ele não deveria morrer dessa maneira, que sua existência ainda é necessária à família, e, se, nessas condições, seu fantasma fosse percebido na casa que lhe pertenceu, nós certamente não deveríamos concluir que seu espírito estivesse confinado nesse lugar, mas, sim, que seu pensamento o retorna irresistivelmente para o canto da terra ao qual ele ainda sente pertencer.
Nesse parágrafo de Mieres, encontramos esclarecimentos traçados da teoria telepático-espírita e a hipótese de monoideísmos post-mortem, que defendemos e tratamos aqui. Eu não trarei outros exemplos. Todavia, antes de concluir, devo falar de um livro dos mais impressionantes, que trata de monoideísmos post-mortem, do Dr. Justin Kerner sobre a vidente de Prevorst. As manifestações sobrenaturais que se passam em torno da vidente apresentavam um caráter misto, em parte mediúnico, em parte assombração. Em sua órbita psíquica eram atraídos os espíritos sofredores como a vidente os designa, que tinham vivido nas localidades sucessivamente habitadas por ela, e eles vinham a ela para tratar de se libertarem dos monoideísmos que os ligavam à Terra. Por mais fantásticas que possam parecer essas afirmações da vidente, é difícil constatá-las se as analisa com a ponderação desejada aos vários episódios que a ela conduzem, tanto que muito frequentemente se manifestavam fantasmas que ela ignorava, e também os assistentes, os quais informavam sobre sua própria personalidade, revelando fatos ignorados de qualquer pessoa viva, fatos e informações depois reconhecidos como exatos. Muito notório é o fato de que em um tempo onde a ciência não se ocupava ainda de monoideísmos psicopáticos e muito menos de monoideísmos post-mortem, a vidente já os tinha marcado o significado e lhe dado termos precisos como se ela falasse deles por experiência. Assim, por exemplo, quanto a um episódio onde o fantasma revela a existência de um documento importante, que a família do defunto desconhecia, primeiro caso Weinberg, a vidente se exprime nesses termos: ele se propunha dizer antes de sua morte, mas ele não esperava morrer assim tão rápido. Morrendo, isso aderiu à sua alma, como uma parte de seu corpo. E mais ainda, ele morreu pensando nisso, isso o prende à terra e não lhe deixa em paz. Sobre um outro ponto, se exprime dessa forma: outros espíritos vêm a mim porque não podem se libertar de algum sentimento ou de algum pensamento terrestre que os seguiu na morte. Eu noto, enfim, essa expressão: os pensamentos dos espíritos das trevas são fixados nas casas onde viveram, e eles afastam os bons espíritos dali, expressão onde se desenha já a hipótese telepática obsessora. Eu aconselho, então, o volume do Dr. Kerner a quem quer que deseje aprofundar no tema. Concluindo, eu observo que depois disso que expusemos, a hipótese dos monoideísmos post-mortem deveria ser considerada como cientificamente legítima, a exemplo de toda hipótese fundada sobre os dados da analogia, tanto que ela deveria ser tida como teoricamente necessária, pois ela permite explicar algumas características de fenômenos de assombração, inexplicáveis de outra forma. Isso posto, convém exortar que não se deixe ir a generalizações muito grandes sobre esse tema, porque na realidade existem vários episódios muito compreensíveis fora da hipótese em questão, isto é, fora de toda a questão psíquica normal presumida nos espíritos obsessores. É o mesmo com alguns episódios nos quais a reiteração automática de ações miméticas parece desejada num objetivo de identificação pessoal e várias outras onde as manifestações telepático-obsessoras deveriam ser verdadeiramente atribuídas ao fato muito normal do pensamento de defuntos dirigido com intensidade de afeição para os entes abandonados na Terra. Resta, então, que a hipótese dos monoideísmos post-mortem se relaciona particularmente aos episódios de assombração aos quais a repetição automática de ações mímicas assume uma duração excessivamente longa, o mesmo nos episódios provocados por causas insignificantes ou frívolas, condições nas quais eles apresentam pontos de contato não duvidáveis com as ações mímicas de natureza post-hipnótica e com a patogênese das ideias fixas, o que leva a formular por analogia a hipótese da persistência depois da série de ideias obsediantes sob a forma de monoideísmos, hipótese que resolveria de modo satisfatório o grande problema inerente aos fenômenos de assombração propriamente dita. Capítulo 6. Da hipótese psicométrica considerada em relação com os fenômenos de assombração. Depois de ter refletido sobre que nome dar à hipótese que vou discutir agora, decidi pela antiga designação de psicometria, que, ainda que infelizmente associada aos fenômenos aos quais ela se relaciona, apresenta, entretanto, a vantagem de ser empregada comumente. Ela corresponde, a parte de uma leve diferença que logo apontaremos, ao que os ocultistas chamam clichês astrais, os teósofos de impressões na casa, Mieres chama de telestasia retrocognitiva, e outros pesquisadores de persistência de imagens. De acordo com a hipótese psicométrica, a matéria inanimada teria a propriedade de registrar e conservar em estado potencial todos os tipos de vibrações e emanações físico-psíquicas e vitais, do mesmo modo que a substância cerebral tem a propriedade de registrar e conservar em estado latente as vibrações do pensamento,
que teriam a propriedade de encontrar e interpretar essas vibrações e emanações, do mesmo modo que as faculdades mnemônicas da consciência têm a propriedade de encontrar e invocar as vibrações latentes do pensamento. A analogia é perfeita e nada, do ponto de vista científico, se oporia ao fato de que a matéria bruta deve possuir propriedades idênticas às da substância viva. Se fosse assim, nós veríamos se opor ao mecanismo mnemônico cerebral um outro tipo de mecanismo idêntico infinitamente mais extenso, a mnemônica cósmica. E as propriedades de expansão investigativas especiais das faculdades telestésicas da subconsciência se encontrariam com a memória cósmica em uma relação idêntica àquela em que as propriedades investigativas das faculdades psíquicas normais se encontram com a memória cerebral. Nada em tudo isso, repito, que contradiga as leis físicas ou fisiopsíquicas adquiridas pela ciência. Tal é o significado da hipótese psicométrica como ela se apresenta ao espírito do Dr. Buchanan, criador da palavra e primeiro ilustrador dos fenômenos, o que não quer dizer que se deve ao Dr. Buchanan a paternidade da hipótese, que já tinha sido formulada há vários séculos antes por Paracelso e retomada nos tempos modernos por dois grandes filósofos, Schopenhauer e Fechner. O mérito do Dr. Buchanan e de seu ilustre discípulo, o Dr. Denton, consiste no fato de tê-la tirado da condição de hipótese metafísica não demonstrada para transformá-la em hipótese metafísica suscetível de ser submetida à pesquisa experimental. Deve-se enfatizar que tanto Buchanan quanto Denton parecem estar de acordo quanto à receptividade psicométrica diretamente à matéria, e isso em correspondência com seus métodos de pesquisa, que consistiam em apresentar objetivos variados a seus sensitivos para análise retrocognitiva, enquanto que as diferentes escolas ocultistas e metapsíquicas conferem esta receptividade a um meio que não seria propriamente a matéria, mas algo de infinitivamente mais sutil, provavelmente mais que o próprio éter, que Miers nomeia meio metatérico, os ocultistas de plano astral, e os teósofos de Akasa. Corrigida nesse sentido, a hipótese psicométrica se presta também a ser considerada em suas relações prováveis com os fenômenos de assombração propriamente dita, e, em linha geral, com a classe inteira de fenômenos metapsíquicos de ordem intelectual. É sob essa última relação que ela foi, de fato, considerada por Frank Podimori, e também pelo professor William James e Theodore Flournoy, em oposição absoluta com a hipótese espírita. E ainda que a atribuição de uma amplitude tão exagerada no domínio psicométrico seja, na verdade, insustentável diante dos fatos, não parece improvável, todavia, que um número limitado de manifestações metapsíquicas de aparência espírita possa efetivamente ser atribuída aos poderes da psicometria. É sobre isso que me preparo para apresentar no presente capítulo. É preciso, a princípio, que toquemos sumariamente as sensações subjetivas experimentadas pelos sensitivos no momento das análises psicométricas, e isso a fim de poder compará-las mais tarde com as análogas aos fenômenos de assombração propriamente dita. Nesse fim, o melhor é fazer definitivamente recorrer à autoanálise magistral que a Sra. Elizabeth Denton, a mulher do geólogo William Denton, escreveu sobre suas próprias faculdades retrocognitivas. Ela era uma psicometra nata e desde a infância interpretava mensagens luminosas e animadas que se apresentavam a seu olhar como em um panorama fugitivo. Sua mãe tinha-lhe explicado que isso era consequência da fricção e da compressão do globo ocular e a criança se contentou com a explicação. Mas ela não procurou uma melhor, ainda que tenha notado certas coincidências extraordinárias entre as coisas visualizadas e os eventos passados, coincidências que a chocavam. Enquanto que seu espírito se perdia nessas perplexidades, aconteceu-lhe de ler um artigo do Dr. Buchanan que falava de psicometria, e isso foi uma revelação para ela. Quando a noite chegou, ela quis tentar experimentar a maneira indicada no artigo e, aproximando-se de um armário que continha cartas, ela pegou uma, colocando-a na testa. Imediatamente a cabeça e o busto de um amigo de sua família lhe apareceu. Depois, o mesmo amigo sentado diante de uma mesa, ocupado em escrever a carta que provavelmente estava com ela. Tendo a visão passado, a Sra. Denton constatou que a carta que ela tinha era justamente a enviada para o amigo que tinha aparecido. Desde de então, sua conversão às novas pesquisas estava feita. Ela começou uma longa série de pesquisas psicométricas, praticadas com a ajuda de seu marido e tornada pública em seguida na obra que tem por título, The Soul of Things. Eis agora as palavras em que se expressa a Sra. Elizabeth Denton, quanto às sensações subjetivas experimentadas no momento da análise psicométrica. Frequentemente, as visões passam diante do observador como um panorama que se desenvolve a uma velocidade vertiginosa. Nessas condições, é quase impossível tomar o contorno das coisas, por mais marcadas que estejam. Não se as tem mais que parcialmente, e é por isso que creio há muito tempo que essas visões eram por natureza fragmentárias e incompletas.
Mas chegou o dia em que consegui parar o curso das visões por meio de grande força de vontade, e descobri então que as coisas que eu via não eram fragmentadas, mas completas em suas formas, e aparentemente tão reais quanto as do mundo físico. Observo também que os objetos e os seres visualizados não se apresentam em estado de repouso, ou em uma posição plástica dada como a de uma pessoa representada com o braço levantado, ou de um pássaro desenhado com as asas